Bom, a primeira coisa que a gente precisa aprender antes de iniciar a projetar no Revit é conhecer a interface dele. Então eu estou aqui com o Revit 2019 aberto, versão em português. Nessa tela inicial, logo que a gente abre o programa, aqui ficam umas miniaturas dos últimos projetos que foram trabalhados. Aqui embaixo ficam essas miniaturas dos últimos arquivos de famílias que foram trabalhados. Tá? As famílias são como se fossem os blocos do Revit, né, que podem ser portas, janelas, mobiliário, luminária, etc. A gente pode criar famílias ou carregar famílias nos nossos projetos. Aqui ficam opções para abrir ou criar novos projetos. E embaixo, de novo, a gente tem esses links para a criação rápida de projetos usando alguns modelos. O que são os modelos? Acontece que o Revit ele tem uma série de configurações que tem que ser feitas para você poder trabalhar nele. Tá? Você tem que criar vários tipos de paredes, de pisos, cotas, textos, enfim, várias configurações. E aí você pode salvar um modelo, que é chamado também de template, com todas essas suas configurações, para que você não tenha que ficar reconfigurando o Revit a cada projeto que você inicia. Você aproveita essas configurações de projetos anteriores para criar novos projetos, facilitando bastante o trabalho. Então, para apresentar a interface do Revit para você, eu vou usar essa amostra de projeto de arquitetura que vem aqui. Se ela estiver aparecendo no seu Revit, basta clicar que ele vai abrir esse arquivo, ou então você pode vir aqui em Arquivo, na setinha ao lado de Abrir, Arquivos de Amostra, e selecionar o Hack Basic Sample Project. Então com o projeto aberto, você pode ver aqui o espaço principal de trabalho do Revit, tá? No AutoCAD, a gente tem o espaço de Model, que é onde estão todos os desenhos, e os Layouts, que é onde nós montamos as folhas, né, as pranchas. O Revit ele trabalha de um jeito um pouco diferente. A gente não tem um único espaço de Model, onde a gente tem várias plantas, cortes, etc. Tá? O Revit ele vai trabalhar com um modelo 3D, então eu vou vir aqui em cima, nessa barra de acesso rápido, e abrir aqui a vista 3D padrão, clicando nessa casinha. Tá? Então, esse aqui é o modelo principal do Revit, tá? Que seria, vamos dizer, o model do AutoCAD. Né? A gente tem o nosso projeto desenvolvido aqui em 3D e aqui nós temos o navegador de projeto. Esse navegador de projeto é onde estão todas as plantas, cortes, elevações, tabelas e folhas. Então, a gente pode ir abrindo, expandindo essas pastas. Então, a gente tem aqui vistas, plantas de piso. Então a gente tem aqui a planta do nível 1, aqui a gente tem a planta do nível 2. Então você já pode ver que você não vai simplesmente sair desenhando uma planta de cada pavimento do lado da outra, né? A gente tem níveis onde a gente vai trabalhar isso. Então tem uma vista específica para cada pavimento. A gente tem aqui as elevações, os cortes, tem aqui vistas de detalhe, onde nós podemos fazer ampliações do projeto. Temos aqui algumas renderizações feitas dentro do próprio Revit, já salvas. Legendas, tabelas e as folhas aqui também. Tá? Então é dessa forma que a gente organiza as vistas, desenhos e folhas no Revit. Em cima do navegador de projeto, a gente tem a tabela de propriedades. Essa tabela de propriedades vai mostrar as propriedades do que tiver selecionado, ou quando não tiver nada selecionado, ela vai mostrar as propriedades da vista ativa, que no caso aqui é uma folha. Se eu abrir a vista planta de piso do nível 1, você vai ver que vai aparecer aqui as propriedades dessa vista, como escala, nível de detalhe e outras opções. Se eu seleciono um objeto, por exemplo, essa cadeira, essa barra de propriedades vai mostrar as propriedades dessa cadeira. Se eu selecionar uma parede, mesma coisa, vai mostrar as propriedades dessa parede. E aqui você pode perceber, no Revit 2019, tá, nas versões anteriores isso não existia, mas no 2019, conforme a gente vai abrindo as vistas, elas ficam aqui como abas, né, como se fossem abas de um navegador de internet. Então a gente pode alternar facilmente entre as vistas, clicando nessas abinhas ou pressionando Ctrl Tab,
né? O Ctrl Tab vai alternar entre as vistas abertas. Se eu quiser fechar esse monte de abas e manter só uma vista, por exemplo, vamos supor que eu queira manter a vista planta de piso do nível 1. Eu posso abrir ela aqui pelo navegador de projeto e se eu clicar aqui em cima em fechar janelas inativas, ele vai fechar todas as vistas, deixando só a vista ativa aqui nessa guia. Então a gente pode organizar, né, para não ficar aquele monte de vistas atrapalhando. E aqui em cima a gente tem essa barra de ferramentas principais, que ela é organizada em abas. Então a gente tem aqui arquitetura, estrutura, aços, sistemas. A gente tem aqui os painéis. Então, por exemplo, dentro de arquitetura a gente tem o painel construir e dentro dos painéis nós temos algumas ferramentas. A gente tem aqui o painel circulação, onde tem as ferramentas guarda-corpo, rampa e escada. Aqui em anotar a gente tem, na guia anotar a gente tem o painel cota, painel texto, painel identificador. Então sempre que eu falar para você, vai na guia arquitetura, no painel construir ferramenta coluna, você já sabe o caminho, né, que você tem que fazer para chegar até essa ferramenta. Aqui em cima, como eu falei antes, a gente tem a barra de acesso rápido, que é onde a gente pode organizar algumas ferramentas que a gente usa com maior frequência. Eu prefiro deixar ela aqui embaixo, então para isso eu posso clicar nessa setinha para baixo e colocar aqui, mostrar abaixo da faixa de opções. Ela fica aqui para baixo e isso permite que a gente coloque mais ferramentas. Para incluir alguma ferramenta nessa aba, basta a gente clicar com o botão direito, por exemplo aqui em parede, adicionar a barra de ferramentas de acesso rápido e ela vai ser adicionada aqui. Tá? Para remover, mesma coisa, só clicar com o botão direito aqui, remover da barra de acesso rápido. Aqui ao lado direito nós temos algumas ferramentas de navegação, então tem algumas opções de zoom, por exemplo, zoom na região, né? A gente cria uma caixa e ele vai dar um zoom naquela área de seleção. Nós temos aqui a ferramenta de navegação, né? Círculo 2D, onde isso aqui é bem comum no Revit, a gente tem aqui o zoom, por exemplo, eu posso clicar e arrastar, que ele vai dar um zoom próximo da área onde estiver apontando o mouse. Ele tem aqui o rebobinar, né, que vai voltando nas navegações anteriores. E ele tem o pan. Né, isso aqui é bom quando você está trabalhando sem mouse. Usualmente não é necessário fazer isso. A gente vai ter uma aula específica sobre navegação, onde eu vou mostrar mais detalhes sobre essas ferramentas. Aqui embaixo nós temos algumas opções bem interessantes, tá? Nós vamos ver em mais detalhes mais para frente, mas permite, por exemplo, escolher se eu quero ou não selecionar objetos fixados, selecionar objetos pela face, selecionar objetos da subjacência, que são referências de pavimentos, de outros pavimentos, tá? Isso aqui a gente vai ver bem melhor lá para frente. E aqui nós temos algumas opções específicas dessa vista, por exemplo, como a escala. Uma coisa interessante sobre a escala no Revit é que, diferente do AutoCAD, que a gente tem que configurar a escala que está sendo usada, o tipo de texto conforme a escala, aqui os objetos de anotação, como textos, cotas e símbolos, eles se ajustam automaticamente à escala. Então, por exemplo, você pode ver o tamanho desse texto, tá? Que é o identificador do ambiente, na escala 1:100. Se eu mudar a escala da vista para 1:50, esse texto muda automaticamente de tamanho. Tá? Então ele sempre vai ser impresso do mesmo tamanho. E aqui a gente tem algumas outras opções, como nível de detalhe. Você pode ver que essa parede, por exemplo, está mostrando várias camadas da parede. Se eu mudar para a escala para o nível de resolução baixo, a parede é representada de uma forma simplificada. Aqui a gente tem algumas opções de visualização, por exemplo, como estrutura de arame, né, que vai mostrar as linhas dos objetos, mas não as faces. A gente tem aqui o linha oculta, que mostra tudo em preto e branco. Essas cores elas são devidas aos ambientes, tá? Não aos objetos. Vou mostrar no 3D que fica mais fácil. Então aqui a gente está, por exemplo, no modo cores consistentes. Se eu mudar para linha oculta, fica tudo branco. Se eu mudar para estrutura de arame, eu vejo só as linhas dos objetos. E aí a gente tem o realista, que vai mostrar os objetos com as suas texturas de renderização, tá? Pode demorar um pouquinho para carregar. A gente tem o Ray Trace, que é um render em tempo real, ele pode demorar um pouquinho também para carregar.
Então você pode ver que ele está fazendo um render aqui, mais ou menos em tempo real, né? Você pode ver que ele fica bem pesada a visualização, mas pode ser uma opção interessante. Dependendo das configurações do seu computador, essa opção vai ficar bem demorada. Tá, eu vou voltar aqui então para o modo linha oculta. E aqui tem algumas outras opções, como mostrar o caminho do Sol, que vai mostrar o trajeto do Sol em relação à posição, localização e orientação do nosso projeto. Tem a opção de mostrar ou não mostrar as sombras. Tá, o legal é que a gente pode usar as sombras em 2D também. Então, por exemplo, nessa planta eu posso ativar as sombras, né, para dar mais profundidade à planta. E algumas outras opções que a gente vai ver também em mais detalhes lá na frente.